Então, imagina que você está entregando um mini projeto cada 2 semanas. Isso significa que aqui temos uma barreira, e a gente tem um termo técnico para isso, né? Scrum é a definição de pronto, a definition of done, que ela estabelece, cara, o que significa qualidade para você? E uma dessas práticas que os times aplicam são testes unitários, ou outras técnicas de automatização. Começou a ficar estressante. E quando eu percebi que estava ficando estressante, é que eu estava gastando muito mais tempo caçando bug, caçando problemas e caçando bugs que reapareceram mais para frente. Então, eu comecei a me interessar por técnicas. Eu ouvi falar de testes automatizados. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês, é uma coisa que é específica só para TI? Será que na vida real, vocês também não fazem testes automatizados? Aí eu fiquei pensando, cara, eu descobri que quando tem o carro, você tem testes manuais e testes automatizados, sim. Um teste manual. Vocês não vão de vez em quando vocês vão lá no posto de gasolina e verifica se o óleo está lá ainda, o óleo do motor? Você não abre o capô, enfia um trem, uma varinha lá, sobe, verifica o nível do óleo? Isso não é um teste? E, por exemplo, não tem aqueles painéis, aquelas luzinhas no painel indicando alguma coisa do seu carro? Ou tem teste da temperatura, se o motor está superaquecido? Esse tipo são testes também, né? E eu também comecei a me incomodar, porque eu lembro como a gente fazia o sistema de RP, era muito integrado. Então a gente mexia numa parte e estragava a outra. Então a frase que eu mais ouvia era: não, mas uma coisa está funcionando, está deixando de funcionar. Você faz uma e estraga a outra. Então era muito comum. E aí também eu comecei a ficar muito chateado com essa situação, desmotivado, porque eu passava mais tempo caçando o problema do que evoluindo a ferramenta. E aí a gente parou com a startup, vendemos ela, e aí eu comecei a trabalhar e aprofundar o meu estudo em ferramentas de automatizações de desenvolvimento. Então eu cheguei a entrar em contato com software que era construído para fazer software. Então a gente estava procurando automação. Até que eu caí no TDD, caí no teste automatizado, conheci Selenium, e aí eu entendi que o teste, na real, ele não é uma, ela também é uma ferramenta de qualidade, mas para mim ele é uma ferramenta para você desenvolver. Porque através do teste unitário, a gente conseguia, por exemplo, fazer um refactor de um código, você faz mais tranquilo. Se você entra num código legado, você escreve um teste unitário, né, para você, ou um teste integrado, enfim, para testar aquela funcionalidade, você pode fazer o refactor do código. Eu percebi também que o nosso trabalho começou a ser muito mais ágil, a gente conseguia entregar mais, fazer mais, porque não tinha que gastar tempo de ficar verificando o sistema, né? Compreendia melhor o código do outro, porque o teste você debuga, você olha, você vê valores reais. Uma coisa legal no teste também é que ele é baseado em exemplos do cotidiano da ferramenta, então você dá um exemplo de como a ferramenta funciona. Então é mais fácil você entender regra, já documenta o código, a tal ponto de eu chegar à conclusão que um programador que não domina teste, é a mesma coisa que um programador que não domina língua inglesa. Porque para mim o teste é uma ferramenta de trabalho para você. Que é Então assim, diferente? Por que a gente não consegue continuar testando de forma, digamos assim, tradicional? E vocês vão ver, né, que no fundo é bem óbvio. Como que é o tradicional? O tradicional é o famoso waterfall. O waterfall, né, é assim mesmo. Tem esse nome de cascata, né? O waterfall é uma cascata, né? Então, é um processo que é linear. Alguém, alguém de cima, né? Por isso que tem uma cascata. Vem de cima, né, e vai descendo a ladeira, né? Alguém de cima lá define quais são os requisitos. Requisitos do negócio, né, as funcionalidades. E aí alguém vai converter isso de alguma forma numa especificação. Oh, sorry, isso é do inglês, uma especificação. Então, alguém transforma isso de alguma forma, uma documentação, né? E a partir, quando uma vez essa documentação está aprovada, vai para o próximo. Aí, aí entra o time de programação, vai programando, né? Assim que está terminado, vai para o pessoal para testar. E assim que está testado, mas geralmente o problema é quando você testa, você não sabe se você acha o problema, então aí volta aqui, tem que arrumar de novo, né? E, ok, então tem esse ciclo, esse vai e vem entre esses fases, né? E depois, finalmente, se tudo der certo, e vamos torcer, tem a entrega. Agora, como que funciona quando a gente trabalha em timizagens? Aí vem aqui, aí o desafio. Então vamos supor que o primeiro ciclo, o povo puxa A e B. Vamos lá imaginar aqui, tem que fazer de cada funcionalidade. Vamos só jogar um número. Vamos colocar aqui, tem que testar 5 testes. E para a funcionalidade B, também 5 testes. E na próxima sprint, na próxima iteração, olha só o que acontece. Se entrega, vamos supor que eles vão só fazer
a funcionalidade C. Não, então, olha lá. Ó, imagina, vocês concordam que no fundo eu tenho que testar os 5 testes do A, 5 testes do B. Então, imagina o C é maior do que a gente imaginava. Então, 10, por exemplo. Então, o número de testes aqui eram 10, e agora são 20. Correto? Olha só. O que no início eram 10 testes. Próxima iteração já são 20, 30, 40. Lembra quando eu falei que no final eu estava só testando e caçando bugs? É isso que eu fazia. Aí eu entendi o problema. Cara, se você vai entregar software dessa forma, isso vai ficar insustentável. Então, qual é a solução, pessoal? E não tem como escapar disso. A gente tem que aprender a automatizar isso. E a questão é, será que teste igual teste? Ou tem tipos diferentes de teste? O que é? É só unitário? O que tem lá? Então, quanto mais você estuda no assunto, mais você vai descobrir que é um campo amplo. Então tá, então eu queria falar desse quadrante dos testes. Então a gente pode dividir os testes, tudo que tem de teste, em basicamente 4 áreas. Essa vertente são testes voltados à tecnologia. E nessa vertente aqui, são testes para guiar o time. Esse quadrante aqui é quadrante de testes para que focam no como. Esse tipo de teste aqui, então, são os famosos, né, testes unitários. Tá, se a gente agora volta para cima, olha o que a gente tem aqui. Aqui temos a vertente, são testes voltados a negócio. Os clientes, né, os usuários, que o pessoal que não se interessa pelo técnico. Então, aí, esses tipos de testes são que guiam também, tá? E são testes que são feitos antes de uma entrega, testes que verificam que o teu sistema faz o que deveria fazer, né? São os famosos testes de aceitação. Por exemplo, a gente está desenvolvendo um produto para um cliente. Dá para ele testar, para dar o feedback como é que tá, se está fazendo o que ele quer. Essa é uma parte que entra ou não? Bom exemplo. Não nesse caso aqui. Mas aqui, nesse quadrante aqui, o Q3, aí entra assim. São testes de aceitação, User Acceptance Testing. Aí você mostra, você entrega para o cliente, eles olham. Isso aí vem depois da entrega. Então, se você enxerga desse lado aqui, são testes que criticam o produto. Se você ver, nesse quadrante, o último quadrante, o Q3, é o Q4, é a parte onde tem testes não funcionais. Testes de performance, né, teste de segurança, etc. Segurança. Esses entram nessa categoria aqui. O que é um teste unitário? Então, o que é o miolo da nossa conversa? Ou seja, um teste unitário é um teste que visa verificar o funcionamento interno de um componente básico de um sistema. Bom, galera, o que vocês imaginam aí? Ele escreveu ali, mas o que vocês imaginam que é um bom teste unitário? Ser direto no que você quer. Objetivo. Tem um objetivo. Não Objetivo. ficar enchendo linguiça. Nossa, sim. 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 Ó, isso vai nessa direção aqui, né? Isso, tem que ser pequeno. Aí tem um outro. Vocês acham que esse teste tem que ser rápido, realmente? É bom, né? Se tiver uma grande quantidade de teste e se for devagar, é chato. Nossa, Então, eu acho olha imagina. só. rápido, por exemplo, significa que muita coisa. Fazer teste que demora 1 hora vai ser bom para vocês? Então ele tem que ser rápido também. Olha só. Outra coisa, ele precisa falhar, não precisa, gente? Tem que ter uma razão para falhar. Ó, Ou seja, um bom teste, ele retorna verdadeiro ou falso. Isso é um bom teste. Sim, às vezes, por Falha, exemplo, né? se você usa um banco de dados, lá, se o teu objeto azul é um banco de dados, pode ser que esse banco de dados às vezes está offline. Teste unitário realmente deveria tirar essas dependências para que o teu teste seja vai ou racha. Agora, Usar dado concreto. É importante não usar Sim. dado randômico, não usar dado concreto é ajuda. reproduzível. Então, tem essa pirâmide dos testes, assim, se você classifica, olha todos os teus testes em quantidade, você deveria ter, né, mais e menos aqui. Porque testes unitários são pequenos e eles testam uma única razão para falhar. A abordagem para usar testes unitários e a abordagem TDD é que você faz, cada passo que você faz, você cria um teste. Então, esse é um ponto. E eles têm que ser independentes também, importante. Assim, uma das características que eu acho mais importante deveria ser ilustrativo, né? Já falamos sobre isso, né? Deveria explicar o que ele está testando, qual é a intenção desse teste.